Sabe, tem notícia que a gente lê e parece até mentira. Sim. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, numa decisão oficial, tendo que detalhar as regras para inspecionar a marmita de um ex-presidente. É quase surreal. É surreal. E a primeira reação é essa mesmo, de achar trivial. Mas esse detalhe, que parece pequeno, na verdade é a porta de entrada para a gente entender uma situação muito, mas muito maior. Exato. E não é sobre a comida, né? É sobre a mensagem, sobre o controle, sobre o peso de uma condenação que é histórica. Perfeito. E é justamente essa a nossa análise de hoje. O nosso ponto de partida é uma decisão judicial bem recente, de 1º de dezembro de 2025, que estabelece as condições de prisão para Jair Bolsonaro. Certo. E para essa nossa conversa, a gente vai se basear inteiramente numa única matéria, bem completa, do portal Poder 360. Ok. É usar esses detalhes da comida, das visitas, para decifrar o que essas regras contam sobre o poder do Estado, sobre a natureza dessa prisão e, claro, sobre o desfecho de uma condenação por tentativa de golpe. Em resumo, a gente vai, abrir a marmita para poder entender a sentença. Exatamente isso. Então vamos começar pelo começo, pela comida. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é muito clara. Sim. A Polícia Federal vai ter que fiscalizar e registrar tudo, absolutamente tudo, que for entregue para o Bolsonaro comer. A matéria diz que são 3 pessoas que podem levar as refeições, mas elas têm que ser cadastradas antes. E o controle não para por aí, né? Não é só cadastrar. Essas 3 pessoas têm que assinar um termo de responsabilidade. Nossa. E a entrega não é a hora que elas quiserem. A própria PF vai fixar o horário e fazer a inspeção. É um procedimento bem amarrado. À primeira vista, soa até como um exagero. Mas pensando bem num ambiente prisional, tudo que entra é uma brecha de segurança em potencial, né? Exato. É fascinante porque a gente precisa tirar o foco da nutrição e colocar o foco no controle. Certo. Em qualquer sistema prisional, ainda mais com detentos de alto perfil que representam, algum tipo de poder, o controle sobre o que entra e sai da cela é absoluto. A comida é só um veículo. Poderia ser qualquer coisa ali dentro. Qualquer coisa. Mensagens, celulares, objetos. Então a inspeção, na teoria, é um procedimento padrão. É para garantir que só comida chegue ao detento. Faz todo sentido. E a família, claro, tem uma justificativa para essa comida especial. O senador Flávio Bolsonaro, segundo a matéria, alega orientações médicas. Aham. Ele fala da necessidade de cuidar do fluxo intestinal e também das sequelas da cirurgia que o pai sofreu. É um argumento de saúde. Sim, que é um argumento muito comum e muitas vezes legítimo para pedir esse tipo de tratamento diferenciado na prisão. A questão não é se o pedido é válido, mas como o sistema reage. E a reação aqui foi permitir, mas sob um controle rigorosíssimo. E essa rigidez toda parece ter um histórico curto. A matéria lembra que, poucos dias antes, em 25 de novembro, o Flávio Bolsonaro tinha reclamado publicamente Isso. que alguém tinha proibido a entrega da comida. Aí, nesse mesmo dia, o Moraes deu uma primeira autorização. Ou seja, essa decisão de agora, de 1º de dezembro, não é a primeira sobre o assunto. E essa cronologia que você mencionou é importantíssima. Se a gente conecta os pontos, o que parece ter acontecido é um ajuste de rota. A primeira decisão, do dia 25, foi uma resposta rápida à reclamação. Tipo, ok, pode entregar. A segunda, essa que a gente está analisando, é um refinamento. Um aprimoramento das regras. Exato. É como se o judiciário dissesse, olha, a autorização está de pé, mas percebemos que ela precisa de regras muito claras. A partir de agora, vai ser assim, com cadastro, com termo de responsabilidade, com horário fixo e com inspeção registrada. É a burocracia do controle sendo implementada em tempo real. É uma curva de aprendizado do próprio sistema, né? Lidando com uma situação que é inédita. E esse nível de controle sobre o que ele come me faz pensar como fica o controle sobre com quem ele fala. Ah, sem dúvida. Se a comida é inspecionada, as visitas devem ser ainda mais controladas. Com certeza. O controle sobre a comunicação e a influência de um preso desse perfil é para o Estado muito mais crucial do que o conteúdo de uma marmita. E a decisão judicial reflete isso perfeitamente. E como reflete?
A decisão do Moraes funciona quase como uma agenda social para o ex-presidente. É isso mesmo, uma agenda. A visita do Flávio Bolsonaro, por exemplo, foi mantida para terça-feira, dia 2 de dezembro. Já a ex-primeira-dama, Michele, e a filha Laura, a visita foi autorizada para quinta, dia 4, mas no horário super específico, das 9 às 11 da manhã. E tem mais detalhes aí que são importantes. A visita do vereador Carlos Bolsonaro, que seria na terça, foi remarcada para a mesma quinta-feira da Michele. Ah, é? Sim, mas, e aqui está o ponto, a decisão judicial faz questão de frisar que a visita dele tem que ser em horário separado. Ou seja, não é para a família toda se encontrar lá ao mesmo tempo. Peraí, vamos parar aqui um segundo. A agenda de visitas com dia e hora está sendo definida diretamente por um ministro do STF. Exatamente. Eu sempre imaginei que isso fosse uma questão administrativa, resolvida pela direção da prisão. Essa intervenção direta do Moraes já não é, por si só, o centro da notícia? É um ponto excelente. Sim, normalmente isso seria a rotina administrativa pura. Certo. O fato disso subir para o nível de uma decisão do Supremo demonstra a excepcionalidade do caso. Isso nos diz duas coisas. Quais? Primeiro, a percepção de risco e a importância política do detento são tão altas que a gestão das visitas vira questão de segurança nacional, não mera administração. E segundo, mostra uma centralização total do controle na figura do ministro relator. Ele não está delegando. Nada. Ele está microgerenciando o ambiente para garantir que não haja nenhuma variável fora do seu controle. E a matéria ainda traz outros detalhes dessa microgestão. A Laura, por ser menor, só pode entrar com a mãe. E cada encontro, seja com o Flávio, com o Carlos ou com a Michele e a Laura, tem duração máxima de 30 minutos! 30 minutos. É um tempo curtíssimo. Muito curto. Um tempo que permite uma conversa familiar, um apoio emocional, mas que dificulta muito qualquer tipo de articulação política mais complexa, sabe? Ou um planejamento estratégico. A mensagem é clara. A visita é um direito humanitário familiar, não é uma ferramenta de articulação política. A separação dos irmãos, a adoração... Tudo serve para fragmentar a comunicação. Mas a parte que mais me chamou a atenção não foi nem quem pode visitar, mas quem foi expressamente barrado. A fonte fala que o senador Magno Malta, do PL, pediu para visitar o Bolsonaro. Sim, eu vi isso. A justificativa dele era de caráter exclusivamente religioso e humanitário, para prestar assistência religiosa. E o pedido foi negado. E essa negação, na minha visão, é talvez a parte mais reveladora de toda a decisão. É aqui que o judiciário traça uma linha vermelha no chão, com muita clareza. Que linha é essa? A linha que separa o núcleo familiar imediato de todo o resto, especialmente dos aliados políticos. Ao negar a visita a um senador, mesmo com essa justificativa de assistência religiosa, o ministro Moraes está dizendo que o direito à visita não vai ser estendido a figuras que compõem o capital político do ex-presidente. Está blindando o detento de contatos que possam ser lidos como continuação da atividade política de dentro da prisão. Ou seja, a decisão define na prática quem faz parte do círculo íntimo pessoal e quem é visto como parte do círculo político. Perfeito. A família pode, o aliado político, não. Mesmo que o aliado use um argumento religioso. Exatamente. E isso reforça que, nesse contexto, o direito à visita não é amplo e restrito. É uma concessão cuidadosamente calibrada e controlada pelo judiciário. O objetivo é isolar o preso politicamente. Entendi. A decisão sobre a marmita era sobre controlar o que entra na cela. A decisão sobre as visitas é sobre controlar quem entra e com qual propósito. Ok, então o controle é total, granular, quase milimétrico. E isso nos leva à pergunta central. Por quê? Sim. Para entender a razão de tanto rigor, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o quadro completo. O motivo pelo qual ele e os aliados estão presos. Sem dúvida. O rigor das medidas é diretamente proporcional à gravidade do crime pelo qual eles foram condenados. Não estamos falando de um crime comum. A resposta do Estado tem que ser à altura. E a matéria do Poder 360 é bem direta nisso. Bolsonaro e 6 dos seus principais aliados foram condenados por tentativa de golpe de Estado.
A ordem de prisão para início do cumprimento da pena veio do Moraes em 25 de novembro de 2025. Certo, depois que todos os recursos se esgotaram. Exato. A condenação mesmo foi em 11 de setembro, pela primeira turma do STF. E a dimensão dessa condenação é algo que, assim, não pode ser subestimado. Não se trata de uma figura isolada, né? A decisão atingiu o coração do poder da gestão anterior. Generais, ministros, o comandante da Marinha. É verdade. A lista dos condenados que a matéria traz, ela desenha um mapa do poder que foi desarticulado. É uma lista impressionante mesmo. Vamos repassar aqui os nomes e as penas. Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses, cumprindo na Superintendência da PF em Brasília. Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa. Sim. Pegou 26 anos e 6 meses e está na primeira divisão do Exército no Rio. Aí temos o general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, com pena de 21 anos, no Comando Militar do Planalto, em Brasília, e o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, condenado a 24 anos. Ele é um dos poucos que está num presídio comum, o Complexo da Papuda. A lista segue com o Paulo Sérgio Nogueira, também ex-ministro da Defesa, 19 anos de pena, também no Comando Militar do Planalto. E o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, condenado a 24 anos, está na Estação Rádio da Marinha, em Brasília. É interessante pensar que para cada um desses nomes deve existir um conjunto de regras igualmente detalhado, né? Talvez não sobre marmitas, mas sobre outros aspectos da vida deles. O que a gente está vendo é um manual de controle em escala. É a engrenagem do Estado se movendo para conter figuras que até pouco tempo comandavam essa mesma engrenagem. O simbolismo de ter generais cumprindo pena em unidades militares sob o comando de seus pares é fortíssimo. Com certeza. Mostra que a hierarquia militar está, naquele momento, subordinada à decisão judicial. As regras estritas com Bolsonaro, portanto, não são um caso isolado. São a face mais visível de um sistema de contenção aplicado ao todo grupo. E no meio de toda essa lista de condenados, cada um no seu local de cumprimento, a matéria aponta para uma exceção. Um nome que destoa completamente. Uma peça que não se encaixa nesse tabuleiro de controle absoluto. A peça que escapou. Alexandre Ramagem. Exatamente. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Ele também foi condenado há 16 anos, mas, segundo a matéria, ele está foragido nos Estados Unidos. E esse ponto cria uma tensão na narrativa que é espetacular. De um lado, você tem a demonstração de um poder estatal quase absoluto, capaz de microgerenciar a dieta e a agenda de um ex-presidente e de generais. Um controle total sobre os que estão sob custódia. Sim. Do outro, a impotência desse mesmo Estado em manter sob sua jurisdição o ex-chefe da sua principal agência de inteligência. Quer dizer, o sistema que controla o recheio da marmita em Brasília não conseguiu impedir que um condenado de altíssimo escalão saísse do país. Exato. O que essa contradição revela sobre o poder real do Estado? Revela que o poder do Estado é imenso, mas não é onipresente. Ele é extremamente eficaz dentro de suas fronteiras e contra alvos que ele pode alcançar fisicamente, mas a cooperação internacional, a extradição, perseguir fugitivos em outras soberanias é um jogo completamente diferente. Muito mais lento. Muito mais lento, burocrático, incerto. A situação do Ramagem expõe o limite geográfico do poder judiciário brasileiro. Então, no fim das contas, o que começou com uma marmita nos levou para uma viagem bem mais complexa. Bem mais. A gente viu que por trás de regras que parecem triviais, sobre comida e visitas, existe um sistema de controle judicial rigorosíssimo. E esse rigor não é arbitrário. Ele é a resposta direta à gravidade de uma condenação por tentativa de golpe envolvendo as figuras mais poderosas da República. Isso. Cada detalhe, cada restrição é um lembrete constante da autoridade do judiciário. Exatamente. A análise desses detalhes nos permitiu ver a mecânica do poder em ação. A decisão sobre a marmita e as visitas é, no fundo, a manifestação prática da sentença. É a tradução da pena em regras do dia a dia. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Sim. A fonte nos mostra um quadro de controle quase total sobre um ex-presidente e seus principais aliados que estão presos no Brasil. A mensagem é de ordem, disciplina, submissão à justiça. Certo.
Mas, ao mesmo tempo, nos informa que o ex-chefe da inteligência, uma das peças-chave do grupo, está foragido, fora do alcance dessa mesma justiça. É uma contradição enorme. E levanta uma questão inevitável para a gente pensar. Como a existência de um fugitivo desse calibre, com os segredos que ele potencialmente detém, operando livremente no exterior, afeta a estabilidade política e o equilíbrio de poder aqui no Brasil? De que adianta trancar a porta da frente com 7 chaves se uma figura central conseguiu sair pela porta dos fundos?